Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um episódio de Nerd Fiction. E hoje review do primeiro episódio de Star Trek Deep Space Nine, O Emissário. Bem, turma, a gente tá fazendo os pilotos das séries na ordem, não sei se vocês perceberam. Então a gente chegou em Deep Space Nine, no episódio O Emissário. Excelente, né? Excelente. Episódio lançado em 3 de janeiro de 1993. Cara, de novo, para fazer isso aqui a gente assiste. Sim, a gente já assistiu, mas só pra falar, gente, O Emissário, você consegue assistir ele na Netflix. Sim. Saiu em DVD no Brasil, tá? Blu-ray que eu saiba não saiu, mas saiu em DVD no Brasil. Passou na TV aberta, passou na Record ou na Manchete? Foi na Record? Foi Record. Eu acho que foi na Record. Passou também no Canal 21. Isso tudo nos anos 90, então não vem me falar de alerta de spoilers. Não, exato, não tem alerta de spoiler. Falando nisso, vamos lá, vamos começar tocando porrada. Que episódio piloto fantástico, meu. E olha, nós fizemos... Talvez um dos melhores pilotos. Com certeza, nós fizemos Encontro em Farpoint da nova geração. Bom episódio piloto? Super bom. Cara, mas esse daqui é um nível acima fantástico. A gente já fez o The Cage, a gente já fez o Where No Man's Gone Before e a gente fez Encounter at Farpoint, né? Que são, né, a série clássica e a nova geração. Deles todos eu acho que esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor, sem sombra de dúvida alguma. Um episódio que vale a pena. É uma boa apresentação para a série. Tanto é que você gruda na série. Grandes atores, uma história interessante, efeitos visuais, fantásticos. E só para me lembrar, Luiz, quando o Deep saiu no Brasil, você não fez um especial, alguma coisa assim? Na Record, foi o Paulo Gustavo que convidou para fazer um especial da Record para apresentar o programa. Sim, a Frota fez esse especial nos anos 90. Exatamente, anos 90. Eu não tenho também, eu infelizmente não tenho nada disso guardado, mas o Paulo Gustavo deve ter. A gente vê o que eu consigo. Muito legal, né? Muito legal. Que eu falo que eu vou colocar imagem, gente, mas é muito difícil essas imagens, então talvez eu não coloque. É da época de 93, 94, 95, é muito... Foi um pouco antes da gente conseguir trazer, vocês conseguirem trazer o George Takei pro Brasil, né? O Takei veio em 96, então foi antes, foi 94, antes, 95. Né? Quando a frota estava crescendo, Exato. Exponencialmente naquela época. E é legal porque a gente já tinha amizade com bastante gente na época, né? Sim, porque você já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha feito amizade com o Richard nesse tempo. Sim, já tinha feito amizade com o Richard, já tinha conversado com o Takei, na verdade conversado com todo mundo da série clássica, que ainda era jovem. Eu tenho que te passar as fotos para a gente colocar no ar, né, meu? Tem muita foto legal com eles, muita foto. Muito bem, mas vamos lá, vamos colocar a ficha técnica, vamos falar um pouquinho da produção e aí a gente fala do episódio. Então, diretor. Quem dirigiu esse filme, na verdade, é um diretor veterano de Star Trek, né? David Carson. Sim, que chegou, inclusive, a dirigir o Generations. Ele dirigiu Generations e diversos episódios de Jornada nas Estrelas. A grande diretor, exatamente, um grande diretor, tá? Isso. David Carson, valeu muito a pena, super cara. E essa série é acreditada por ter sido criada pelo Rick Berman e pelo Michael Piller, né? Na verdade, acredito eu, muito mais pelo Michael Piller do que o Rick Berman. E é interessante que o René no Brasil falou que o Piller, ele tá sempre com aqueles bonezinhos de beisebol, né? Que ele gosta, que eu lembro que o Paulo Mancha perguntou isso na convenção pra ele. Exatamente, e daí vem o primeiro episódio, daqui a pouco a gente vai discutir, um dos diálogos mais bacanas de Deep Space Nine, explicando a nossa essência humana linear, usando o beisebol como metáfora. Que coisa linda! Claramente o Piller colocou um amor dele no Cisco, né? Que é o beisebol, né? Sim, claramente. Tanto é que aparece a bola de beisebol, ninguém esquece do Cisco e da bola de beisebol. Assim, o Berman ganha crédito de ter escrito o primeiro episódio, ele também faz isso lá no Voyager, Enterprise, mas a gente sabe que quem escreveu de verdade foi o Piller, né? Sem contar que o Piller trabalhou pra caramba na nova geração, também trabalhou pra caramba. Não, sim, é que o Berman não é escritor, o Berman era um produtor. E a gente sempre coloca o criador da série com créditos no primeiro episódio, que nem... O Alex Kurtzman tem créditos de ter escrito o primeiro episódio de Star Trek Strange Worlds. Mas a gente sabe que quem escreveu foi o Akiva Goldsman. É a mesma coisa. A gente sabe que quem escreveu isso aqui foi o Piller. Não quer dizer que ele não discutiu com o Berman, que ele não teve essa ideia, o que você... Não quer dizer que ele não participou do trabalho, mas o argumentista real é o Piller.
certo? Exatamente. Que foi o primeiro showrunner da série, diga-se de passagem. Falando nisso, você teve algumas convenções lá nos Estados Unidos. De Deep Space, quem que você conheceu? Eu conheci, vamos ver, de Deep, bem, tirando o René pelo óbvio. Não, o René nós trouxemos ao Brasil. Para quem não sabe, nós trouxemos o René para o Brasil numa convenção. Convivemos com ele pelo menos uns 6 dias. Foi muito legal. Foi Muito bem legal. É que assim, eu considero também de Deep, né? Mas eu tive bastante contato com o Michael Dorn lá também. Michael Dorn, você Michael chegou a ter? Dorn, Worf, Eu não né? conheci o Michael Dorn. Michael Dorn, Worf, foi bem interessante, eu consegui ter algumas discussões rápidas com ele, porque ele atendeu o telefone antes e tava sem ninguém na fila. Então eu fiquei bastante tempo ali com ele. Para né? tirar foto, né? Mas de Deep eu acho que é o dos elencos de Star Trek, eu acho que o que eu menos tive contato foi de Deep, só com os dois mesmo. É, né? Né? Eu também, foi por isso, eu também tive pouquíssimo contato com o pessoal de Deep Space Nine. É. Pouquíssimo. Interessante. Tirando, óbvio, né? Tirando o óbvio do René. O René. Muito bem, então vamos lá. O ator principal, vamos lá, vai. O Avery Avery Brooks. O Avery Brooks era muito famoso por ser o Falcão, né? Avery Brooks trabalhou como Falcão na série isoladamente, foi em 1989 com 13 episódios. Mas lembrando que Falcão não é original. Sim, ele é um si. personagem derivado, né? Ele é um era spin-off. ele era o parceiro do Spencer, não era? Exatamente, tinha uma série chamada Spencer for Hire, teve Tipo detetive particular. Exatamente, teve 65 episódios. E Passou aí por alguns anos, né? e o Rock veio dessa série, ele é um derivado. Super E sucesso no Brasil, inclusive, foi lançado na Globo. E ainda teve vários telefilmes. Enquanto ele estava filmando Deep Space Nine, ele voltou várias vezes para interpretar o Falcão. Deep Space Nine, 93 começou, tá? A última vez que ele fez o Falcão foi em 95. 4 telefilmes e o último é 95 mesmo. Inclusive, sempre que o Cisco voltava das férias, ele estava careca. Por causa do Falcão. Exato. Que ele ficava careca durante tantos anos que ele gostou. Porque quando contrataram o Avery Brooks, mandaram ele deixar crescer o cabelo, que eles queriam diferenciar o personagem famoso dele, Falcão, do Cisco. É só lá no final da 3ª temporada que eles falam, fica careca logo, cara. Fica careca, exatamente. Pô, chato. Então temos 2 capitães carecas aí, né? Famosos. 3, porque a gente sabe que o chat... Pô, deixa o chat em paz, pô. Falando nisso, o Avery Brooks, ele tem creditados 22 personagens, quer dizer, Sim, são trabalhos que duraram personagens. bastante tempo. 22 créditos, mas no meio desses 22 créditos ele fez o Rock mais de umas 70, 80 vezes. Ele fez o Cisco mais de 170 vezes, então, é o famoso. Não, veja, vamos falar. Ter 22 personagens para um cara que participou de várias séries é uma quantidade imensa. Mas só para colocar, você conseguir um personagem que se destaca na cultura pop já é uma coisa que não é qualquer um. Agora, ele conseguiu dois. Conseguir 2. Eu sei que hoje em dia, na nossa amiga geração Netflix, não vai saber quem é o Rock. Mas o Rock foi muito grande nos anos 80. Sim, muito era estranho. Tanto é que eu lembro, né? Eu era mais jovem. Quando eu vi, eu falei, nossa, é o Falcão, cara, que vai ser o capitão. Porque ele era famoso pra caramba. Eu falei, caramba, ele vai ser o capitão. E assim, mandou muito. É interessante porque as séries. A série clássica, ela é estrelada pelo Shatner e pelo Nimoy. Depois entra o The Force. A nova geração é estrelada pelo Patrick e pelo Frakes. Deep Space Nine vai ser a primeira série que não tem uma segunda estrela. A estrela é o Brooks. O resto é tudo co-estrela. A estrela é ele. Ele é o cara. Ele é o cara. Ele é o principal mesmo, mas o resto tem o mesmo peso. Sim. E é interessante que ele é o comandante, né? Ele ainda não era capitão, ele era comandante, mas ao mesmo tempo ele é o prefeito da cidade espacial. Sim. Porque ele não é o xerife. O xerife é o Odo. O xerife é o Odo. O xerife é o Odo, que é o nosso amigo René Auberjonois. O René Auberjonois é uma gracinha de pessoa, um super ator, ó. Ator das antigas, de seriado das antigas, participou de Mannix, participou de Columbo, participou de uma porrada de coisas. O Benson, né, que ele fez 6 temporadas. 6 temporadas de uma série famosíssima, e Benson. Não vamos esquecer que ele foi o General West em Star Trek 6. Exatamente, que é aquele que às vezes aparece e às vezes não aparece, depende da versão. Depende da versão, ele falou isso pra gente.
que tem versão que dá pra ver a cara dele, tem versão que não dá pra ver a cara dele, que ele tá usando uma máscara. Então ele fala que ele ficava perdendo e ganhando papel ao mesmo tempo. Exatamente, ele falou isso para nós em particular, e talvez tenha sido a última convenção internacional do René. Possivelmente, A é bem possível. última convenção, que ele estava muito feliz de estar Eu aqui. não lembro, talvez ele tenha participado de alguma coisa depois da nossa, mas uma das últimas foi. Ele adorou de estar no Brasil, adorou o pessoal. Adorou o fã brasileiro, se emocionou Acolhido. com aquele vídeo lindo que o Roosevelt fez da carreira dele, se emocionou muito. Eu lembro dele sentar, ele sai da coxia, ele senta no palco, Na pública. na plateia, ninguém viu, eu estava olhando para ele, porque foi uma coisa tão mágica para mim ter o René, né? E aí eu olhando ele assistindo aquele clipe de homenagem que durou uns 3, 4 minutos, e ele chorando, cara. O que eu me lembro foi que a gente perdeu ele. Falando, cadê o René? Cadê o René? Cadê o René? E alguém falou pelo rádio, ele tá sentado Ele tá no assistindo, público. eu tava com o olho nele. E aí eu falei pra equipe de fotógrafo, corre e filma a cara dele. Ajeitei esse Não, vídeo. foi uma das coisas mais bonitas mesmo. Mas esse vídeo eu não vou postar aqui. Não vou postar esse vídeo dele chorando, porque tem um especial de Blu-ray da convenção dele, você pode comprar no site da Nova Frota. Puta, é verdade, nós temos ainda alguns Alguns Blu-rays deve daquela ter, convenção. alguns deve ter sobrado. Na verdade, podia mandar até refazer. Aí, se você curtiu, ó, vamos lá. Se você curtiu a convenção do René e gostaria de ter um Blu-ray, né, para lembrar dessa convenção, deixa o seu recado. Se você não foi e fala, putz, eu gostaria de ter essa lembrança, dá um toque para nós. Quem sabe a gente faz uma nova versão, sabe, né? Mas tudo bem, então continuando, René, fantástico como o comissário Odo, que é um transmorfo que nesse ponto, e estamos só falando desse episódio, ninguém sabe de onde ele veio. Nem ele. Nem ele mesmo. Nem ele E é sabe. interessante colocar que ele teria passado a maior parte da vida dele como uma cobaia. Então ele tem muito, ele respeita demais a vida, tanto que ele não usa armas nem nada, porque depois de ele ter sido tratado como uma espécie de laboratório durante 20 anos pelo Dr. Moira, ele odeia qualquer tipo de coisa com vida, né? Que mexa, né? Que possa afetar ou matar alguém. E ele vou dizer, maravilhoso, personagem ótimo, ele interpreta o Odo magnificamente. E assim, se a gente falou do Odo, eu acho que a gente tem que falar do Armin Schumann, né? Tá que bom. é o Quark. Por quê? Por causa que é as duas faces, né? A relação de amor e ódio dos dois é brilhante. O Armin Schumann, ele é o Ferengue original, porque foi ele que apareceu em The Last Outpost, lá liderando os Ferengues no planeta. Ele foi o primeiro Ferengue, trouxeram ele de volta para fazer um Ferengue, e ele redefiniu o que é um Ferengue. Sim, o Ferengue hoje é em função do Armin Shimmerman. Totalmente. E ele é demais, vamos falar a verdade, por causa que, tipo, os Ferengi nunca funcionaram como vilões, pra mim, pelo menos. Mas a hora que você coloca eles como alívios cômicos em Deep Space Nine, você achou o caminho pros Ferengi. Exatamente, achou o caminho, porque eles realmente não demonstram perigo, né? Você não se sente em perigo com relação a eles. De maneira alguma. Mas ao mesmo tempo, você falou, alívio cômico perfeito. O Armin Shimmerman mandou até mensagem. Nós temos aqui, se você procurar, aí no canal, tem no canal Armin Shimmerman falando sobre o René Aubergenois. Muito. Continuando, aí nós vamos para o Siddiq F. Adil, que hoje é conhecido como Alexander Siddiq, né? Que é o médico, chefe, né? Doutor Bashir. Doutor Bashir, ele entra bem no episódio como aquele cara que é um gênio, que larga a medicina básica para ir para a fronteira porque ele quer emoção, ele quer aventura. Sim, mas ele não faz muita coisa nesse episódio. Esse episódio não faz não quase faz muita nada, coisa. mas dá para mostrar que ele tem uma interação. Energia. Ele tem uma interação interessante com a Major Kira, quando ele falando como ele era nobre por vir praticar medicina na fronteira. E ela dá uma detonada. A fronteira é minha casa, essa fronteira aí, esse subúrbio. Os nativos. Os nativos. Você pode cuidar dos nativos, né? Que ela está se referindo a ela. É demais. Isso porque ele paga um mico ridículo ao entrar na estação dando uma cantada na Dax. Na Dax. Ele já entra tentando cantar a Dax, você não sabe nem do que está rolando. A mulher tem uns 300 anos de idade, ele tem 26. Meu, ridículo. Ele falando na Dax, Terry Farrell. Terry Farrell entra maravilhosamente bem no episódio. E é interessante, porque a raça dela, que ela seria um trio, já tinha aparecido na nova geração, totalmente diferente. Sim.
E eles até tentaram colocar a maquiagem que eles tinham mostrado nos trios originais lá na 4ª temporada da nova geração, mas não funcionou para ela. Então eles pegaram a maquiagem que eles colocaram na Frank, que era ela é mais famosa por ser a Jean Grey dos filmes dos X-Men, que ela teve na nova geração, que era as manchinhas, Pontinhos. e trocaram e colocaram para ela. O que é um erro de continuidade absurdo, mas o visual era o certo. Tipo, a gente perdoa esses erros de continuidade quando a gente vê que, pô, ficou melhor. É o famoso, né? Quando você erra a continuidade, mas você olha e fala, mas dá para entender porque eles fizeram isso, é uma coisa. Quando você vê os Klingons de Discovery, você fala, não dá para entender não dá para eles entender fizeram isso. Essa que é a diferença. Às vezes a gente tem que perdoar certos erros de continuidade, porque realmente funciona. Agora, a ideia de colocar ela, tendo uns 200 anos e tendo sido amiga, mas tendo sido amiga e grande amiga do Sisko, cara, que jogada legal, porque aí você tem um capitão, que vai ser o capitão comandante Sisko, batendo bola com ela o tempo todo, porque ela é uma das personagens mais importantes. E fica uma coisa bacana, fica bem feito, né? Porque destoa. Porque, tipo, o Sisko, né? A gente conhece muito do personagem do Sisko nesse episódio, porque ele é extremamente focado nele, e quando ele volta no tempo, a gente descobre muito da vida do Sisko. Então, o Sisko era um filho de dono de restaurante na Terra, certo? Que decidiu ir para a academia da frota, vira alferes, conhece a esposa dele, mas nesse meio tempo ele vira o pupilo do embaixador Curzon Dax. Então ele era o attaché do embaixador, até ele seguir a carreira dele, até virar primeiro oficial da Saratoga. Muito legal, e tal. né? Então a gente tem uma ligação vamos dizer, mestre e aprendiz entre o Curzon. E agora ela é invertida, porque ele é o comandante e ela é a tenente. Só que ela é quem basicamente foi um dos principais mentores do Sisko. Então é uma ideia interessante. Porque é antagônica, né? Em todos os sentidos. É uma ideia muito interessante. E para a época, funcionou muito bem, até hoje funciona muito bem. Funciona bem a relação deles. Falando nisso, vamos colocar um dos caras que mais apareceram nesse primeiro episódio, que é o Colmini. O Colmini teve um espaço absurdo nesse episódio 1. Ele quase comandou a estação inteira, pô. Mas também, vamos colocar assim, gente, o episódio, ele funciona muito bem, mas ele não funciona sozinho. Você tem que ter assistido a nova geração, pelo menos entender o que é a nova geração. Por quê? Porque o episódio é extremamente dependente de Best of Both Worlds, extremamente dependente de você conhecer o O'Brien. Só para deixar claro, o episódio começa com o final de The Best of Both Worlds, na verdade, com a batalha de Wolf 359. Sim, que em Universe é no ano de 2366. 66? E sendo que a série Deep Space Nine é de 2369. Sim, quer dizer, seriam 3 anos. Exatamente. A série começa 3 anos no passado, com a batalha, com a nave do Sisko apanhando a USS Saratoga. Saratoga sendo destruída mesmo, não sobra nada da Saratoga. E mais do que isso, ele perde a mulher naquele episódio. Sim, a Jennifer. Exatamente. E isso, na cabeça dele, cara, ele vai culpar o Picard até a morte. Ele culpa o Picard, né? Que a gente já fala dele nesse episódio. Mas a Jennifer é interpretada por uma atriz, alguma coisa Bell, como é que é o nome dela? Aí é Felícia Bell. Felícia Bell. Que ela vai voltar ainda em outros episódios da série, como uma versão, né? Do espelho dela. Mas, tipo, é uma pena, porque é uma personagem que apareceu tão pouco, né? Porque a gente começa com ela já vendo a perda dele. E aí que a gente traz não, mas eu ainda não vou para isso, vamos falar um pouquinho mais do Colmini. Porque o chefe é muito importante. Porque ele não é um oficial. Ele é um oficial subalterno, ele é um chefe. Seria como se você não tivesse feito a academia da frota, só fez treinamento básico. E ele foi crescendo na carreira, até o ponto que, pelo que dá para entender do episódio, o Picard meio que empurra a carreira dele para ver que ele tinha muito mais potencial do que ficar preso numa sala de transporte. Tanto é que tem uma despedida dele da Enterprise, né, do Picard, no meio do episódio. Não, no meio do episódio já tem essa despedida. Sim, né? E é uma cena cortada. Porque do mesmo jeito de Farpoint tem trechos que você escuta em inglês porque não tinha dublagem, porque é uma versão estendida,
Nesse episódio, se você estiver escutando em português, você vai ver essa cena em inglês, porque essa cena também é uma versão estendida e foi cortada da versão da televisão. Eu escutei em inglês, então não percebi isso. Mas sim, tem algumas cenas, essa é uma delas. Mas é muito legal ver o O'Brien sendo promovido para engenheiro-chefe, basicamente, né? Na verdade, a patente do O'Brien real é chefe de operações sênior dentro de Deep Space Nine, tá? Para quem não sabe. Mas ele basicamente é o engenheiro-chefe. E bate uma bola gigantesca com a Nana Visitor, que é a Kira Nerys. Nesse Sim, a nossa episódio, primeira oficial. todo mundo brilha, mas eles três, né? O Cisco, o O'Brien e a Kira, cara, eles explodem. E a Dax também. A Dax também. A Ela Dax entra tá um pouco junto, mais né? Ela no entra um final pouco do mais episódio, tarde, mas vai. Mas ela toca. Sim, a Nana Visitor é muito interessante, por quê? Porque ela está lá para trazer conflito. Por quê? Porque o Roddenberry colocou uma regra muito simples. Não pode ter conflito dentro da tripulação. A frota está em um lugar lindo, maravilhoso, que todo mundo dá as mãos e canta Kumbaya. E ela é conflito. Ela está lá para não ter crescido no paraíso, para brigar com eles, para poder ter conflito na série. Não só ela, né? O Odo e o Odo e o Quark também. Mas ela representa isso. E, para não colocarem ela de escanteio, ela é a primeira oficial. Aliás, eu sei que quando a gente fala de feminismo, todo mundo lembra de Voyager. Mas, só para colocar, o comandante é o Cisco, beleza, mas a primeira oficial é a Kira e a segunda oficial é a Dax. É a Dax. Tá? Então, nos três papéis principais, porque é sempre capitão, primeiro oficial, segundo oficial, essa é a série tirando o Discovery, obviamente, com mais representatividade feminina nos personagens de comando. Sim, e são personagens fantásticos. Todas ótimas personagens. Agora, a Kira claramente é uma cópia da Oferis Ro, né? Nesse episódio ela é. Mas foi feito pra Ro, né? Foi feito pra Ro, mas a Michelle Forbes, se não me engano era o nome dela. Michelle Forbes. Não quis. Ela não quis fazer o comprometimento longo de uma série. Tanto que ela ainda vai aparecer na nova geração. É que eu acho que ela esperava explodir no cinema, né? Ela estava apostando na carreira cinematográfica. Olha, de verdade, tirando ela ter aparecido em Justiça Sem Limites, que é meio que jogar em casa, e Battlestar Galáctica, Michelle Forbes nunca despontou. Ela deveria ter assumido, e faz a gente pensar como teria sido Deep Space Nine se fosse a Ro ali, né? Com ela. É interessante, mas ao mesmo tempo a gente perderia uma atriz brilhante que é a Nana Visitor. Exato. Olha que complicado. Difícil complicado. Mesmo, difícil. Esse ponto é difícil. E ela é a primeira oficial, ela é uma major da milícia bajoriana que está lá para ser a oficial de ligação entre o governo e ela. Então, ela é meio que a gerente da cidade. Porque você vê que quem fica sentado lá, vendo que nave que vai para que posto, é ela. Meio prefeito. Ele é o prefeito, ela é a gerente, é a chefe das operações mesmo, viu? Bem, aí nós temos, o filho do Cisco, Jake Cisco com o Cirroc Lofton. Então, ele é uma criança no episódio, ele vai crescer muito, mas só para colocar. Isso foi uma das coisas que o Brooks falou que trouxe ele se interessar pelo papel, foi a presença do Jake. Porque ele não era mais um herói espacial, ele era um pai solteiro. Ele era um pai criando o filho dele. E ele foi levar o filho dele para um lugar péssimo, para ser criado. Tanto é que no primeiro episódio ele fala isso pro Picard, né? Ele falou assim, eu quero mudar daqui, talvez eu dê baixa e vou criar meu filho na Terra. Sim. Aí exatamente. O Picard fala, então eu vou reportar isso porque vamos mandar tirar você daqui. Mas o Jake ainda é muito criança, ainda está sofrendo com a perda da mãe, pra gente conseguir dar grande profundidade pro personagem dele nesse ponto. O personagem cresce muito, mas nesse ponto ainda não. É a mesma coisa que o Nog. Exato, né? Que é o Aaron Eisenberg, que a gente vê ele pequenininho, né? Muito pequeno, muito jovem, e ele só tá lá para mostrar, para ser tipo um plot device, o menino que tá roubando as coisas para trazer o Quark para a história. E depois ele cresce durante os 7 anos. Um dos meus personagens favoritos de Star Trek é o Nog, por ter visto ele crescer e se inspirar pelas ideais da Federação para melhorar. Para ser um Ferengue que vai para a frota. Para ser o primeiro Ferengue da frota. Eu acho ele demais. E meio que ele, do mesmo jeito que o Cisco era o pupilo do Curzon, ele vira o pupilo do Cisco. Do Cisco. Ele vira o pupilo do Cisco.
É e na bem vida legal. real, uma pena, ele morre Infelizmente muito já faleceu. cedo, cara. Também muito, mandou uma muito. mensagem pra gente, o ator. Nós né? temos aqui no canal, Temos, dá uma né? olhada, pô, muito triste isso daí. Bem, aí nós Muito vamos bem. falar de 2 que apareceram lá. 3, né? 3. Tá, Vamos vai. com a Caiopaka, Então né? vai, Caio Paca. É interessante ver que a Caiopaka, Que é a Camille Saviola. ela é muito importante não para a história, ela é muito importante para o negócio, mas depois desse episódio, né, que é um episódio duplo, ela só vai aparecer umas 2 vezes na série, uma na primeira temporada e outra na segunda. Mas ela é uma referência constante quando se fala do Caiopaka. de Bajor. Mas aí depois eles substituem quase o personagem. É né? por causa que ela era basicamente o Papa bonzinho. Você precisava de um personagem mau, que é aí que entra a Kyle e a Fletcher é fantástica, mas a gente deixa pra falar disso Deixa mais pro pra futuro. frente. Aí nós temos o Mark Alamo, que é o Gul Dukat já aparecendo, estourando a boca do balão, que o cara sempre foi ruim. Então, pra mim, é que é difícil pelo meu amor pelo Khan e a significância do Locutus, mas talvez ele seja o maior vilão da história de Star Trek. Ele é um baita vilão. O problema, na minha opinião, é que no final de Deep Space, eu sei que não é para discutir isso agora, ele fica muito caricato como aquele bandido maluquinho. É que ele ficou louco. É exato, Na história ele bandido fica louco, maluquinho, mas... então fica chato. Mas principalmente até a 6ª temporada, ele é brilhante. Sim, Ele é brilhante, brilhante. não tem ele é discussão, brilhante. é um baita bandido mau. E é interessante ver que a maioria dos personagens que vão ser extremamente importantes estão aqui, nesse episódio. Sim, sim. E ele tá lá. E só pra falar, ele já tinha participado, como ele foi o primeiro Cardassiano, porque ele tava lá na nova geração, ele já tinha feito outros personagens na versão. E sabe que série que ele fez famosa? Contratempos, Quantum Leap. Quanto Leap. Não só ele, a Terry Farrell também Sim. fez Quantum Leap, tá? Maravilhoso. Mas ele fez Quantum Leap, olha que legal. Bem, Né? seja como for, Muito bem, e fechando, temos a grande participação, por quê? Porque nessa época existia a tradição de um personagem, um ator personagem da encarnação anterior, vir para dar uma bênção, vamos dizer, e quem fez isso foi Patrick Stewart. Patrick Stewart. O episódio é recheado de Patrick Stewart. sim. Né? Ele é aberto pelo Patrick Pelo Stewart como Locutus. Locutus. Como Locutus, né? né? Depois você vai vê-lo durante a história e vai ver de novo no final. Isso. Ele aparece várias vezes. Não só ele, como a gente vê a Enterprise D atracando. Sim, maravilhosa, Curiosidade, maravilhosa. você acha a Deep bonita? Eu acostumei com ela. Né, mas ela é uma monstruosidade cardassiana, né? Ela é uma monstruosidade cardassiana. Eu até tenho, eu ia trazer aqui para o episódio hoje, eu esqueci de trazer, eu tenho em casa. Eu tenho, mas a sua é maior. É, a minha é grandona. E, putz, eu esqueci, mas eu gosto daquela estação, cara. Eu gosto daquela estação. Eu acho ela interessante, porque ela é uma cidade, você tem os pontos de atracação das Sim. naves, né? 3 em cima, 3 embaixo. E ainda tem no anel. O anel. Ainda tem no anel que dá para atracar naves E menores. ela não seria tão grande quanto aparece, na minha opinião, no próprio filme, porque ela não teria espaço para tanta gente quanto eles falam lá. Porque, tipo, ela é grande, né? Você pode ver que ela é vazio, né? O espaço, mas ela é bem grande. Mas ela, em teoria, seria para trabalhadores, né? Tem todo o negócio. Não para a família, né? Eles converteram, os bajorianos converteram aquilo para uma cidade espacial. Mas aquilo era Terok-Nor, um sistema de processamento orbital, né? De processamento de OR, né? Bem legal, é interessante. E isso faz com que você possa sair do visual estabelecido desde a série clássica Das naves, da né? Federação e ser criativo. Agora, foi criativo, ela teve o espaço dela, Deep Space teve o espaço dela, porque ela é movida durante o episódio. Sim, ela é. Né? Ela é movida Que é bem interessante a cena. Que vai entrar na próxima ao buraco de verme. É, a boca do buraco de verme. Exatamente. Então ela é parte também do episódio bacana. Sim, ela tem sua parte, é bonito ver a Enterprise junto dela. Agora, eles apostaram numa coisa que pra mim não funcionou, que foi apostar nos exploradores, the runabouts. Faltou uma nave, né? Faltou alguma coisa, tanto que eles vão corrigir isso no futuro, mas nesse ponto, por exemplo, as 2 primeiras temporadas, eles dependem muito das naves auxiliares. Aliás, runabouts não são naves auxiliares. São basicamente, elas são maiores, são robustas. Elas chegam à dobra 6, elas têm torpedos fotônicos, mas primeiro, elas não são caças. Elas são naves de público. É a de típica nave que seria legal você ter uma, entendeu? Eu ter uma, sabe assim, meio particular, meio iate, né? E eu entendo você ter que ter essas naves numa estação espacial, mas a partir do momento que aquilo vira o ponto de entrada do quadrante gama,
você precisava de uma nave para defender. Agora, veja bem, eles vão armar Deep Space no futuro até os dentes. Sim. Né? Vai ficar legal Mas aquilo. nesse ponto, Mas não. por enquanto eles não têm nada, nenhuma nave punch tipo Defiant. Não, Porque a eles Defiant não ajuda bem. Se eles estivessem nesse ponto, com 3 exploradores e a estação que foi completamente sabotada pelos cardassianos quando saíram, tinha que encarar qualquer nave forte, eles perderiam a briga. Perderia. Nesse Não ponto, tinha eles condição, perderiam a eles briga. seriam destruídos muito facilmente. Tanto é que a Nana Visitor, que é a Kira, dá um blefe em cima dos Sim, cardassianos. atira os Eles torpedos. atiram 6 torpedos que eles tinham e ainda dá uma rajada de phaser para falar, estamos cheios de Mas só pra equipamento falar, bélico. eu não teria tirado os 6. Eu Porque tô- ela atira os 6 de uma vez só. Eu teria tirado 3. Ah, o pior, ela atira os 6 de uma vez só para não acertar no alvo. Então, quer dizer, pra ela não atirar em ninguém, desperdiça. só pra mostrar que eu tenho tiro. Então, eu teria, eu provavelmente teria, porque eu acho, esse episódio é brilhante, mas faltou um pouquinho mais de briga, faltou um pouquinho mais de soco na cara. Então eu teria colocado um pouquinho, eu teria feito ela atirar uns 2, 3, e aí vem a fala, a gente não vai ganhar isso com torpedo e tal, mas a hora que os cardassianos começam a atirar, Quando ela você dá uma tinha que revidada, ter, né? a gente só tem mais 3, atira tudo que você tem, pelo menos pra gente ver um torpedo acertando alguém, sabe? E eu acho que eu já teria posto um pouquinho mais de equipamento bélico lá para pelo menos ter um mínimo de resistência, porque eles não tinham condição de ter resistência, tirando o escudo que eles colocaram lá para se Que de defender. verdade também não tinham, foi um improviso do O'Brien. O O'Brien, não tinha nada mesmo lá. Mas tudo bem, né? O Patrick é muito interessante ele, porque ele não faz só o Capitão Picard, ele faz o Locutus. E a interação dele com o Cisco é muito interessante, porque o Cisco claramente odeia ele. Claramente Tanto é que odeia ele. no primeiro encontro ele dá uma dura no Picard e o Picard amansa, né? Ele Sim. afina. Mas isso vem por causa do trauma que o personagem tem do que ele fez como Locutus. Exatamente. Porque ele não teria afinado para qualquer um, ele afina pro Cisco por causa daquilo. Tá? Ele não tem argumento, né? Pô, o Cisco Diferentemente fala, de hoje em Picard que ele afina para todo mundo, naquela época ele não afinava. Ele não afinava, Naquela época exatamente. ele não afinava. E tinha argumento. Bem, e aí, vamos lá, para começar a encerrar? Vamos só falar um pouquinho da história. Isso, Gente, isso que eu ia falar. só para colocar um pouquinho. Esse episódio liga com um episódio da nova geração que se chama Chain of Command, tudo bem? Que é quando os cardassianos, para invadir a Federação, tiram as tropas de Bajor. Porque a história dos bajorianos já tinha sido apresentada na nova geração. Sim. Então, por causa daquilo, a Federação é convidada pelo governo provisório para ir lá e impedir com que os cardassianos voltassem se tivesse uma presença da Federação. E é isso que vocês estão vendo, os cardassianos voltando e a Federação lá. Exato. Agora, vamos lá. Nós somos apresentados para os orbes, Os orbes, que coloca, né? é fácil acreditar numa religião que você consegue abrir orbe e falar que são os deuses. Você consegue falar com Deus, é Aí legal. fica fácil. E aí você vê o escolhido, o emissário, né? O emissário. Que é o próprio Cisco. E aí você vê uma jornada, né, interior, se a gente pode dizer assim, do Cisco no meio do buraco de verme sendo capturado pelas entidades superiores, pelos orbes, pelos emissários. Pelos emissários. Não, emissário ele, emissário, pelos profetas. Pelos profetas. E aí eles tentam entender o que o Cisco é, que tipo de forma de vida ele é, porque eles são atemporais e nós somos lineares, temos uma vida com passagem de tempo, que para eles o tempo não existe. E da minha forma de ver, foi uma das coisas mais bonitas, o Cisco tentando mostrar para ele que nós somos lineares e fazer aquele paralelo com um jogo de beisebol, dizendo que nós não sabemos o futuro. Então, cada jogada... Essa que é a graça. Essa que é a graça. Cada jogada é para tentar adivinhar o que vai rolar. E como a gente não sabe o que tem a ver no futuro, o que vai acontecer no futuro, as nossas experiências do passado nos governam, nos guiam para uma decisão melhor, para ter um futuro melhor. E os caras falam, vocês são loucos, vocês vivem assim, né? É muito interessante a gente ver que o Cisco ele é muito diferente do Picard, mas ele também é bem diferente do Kirk. E eles mostram isso muito nessa cena dele tentando explicar pacientemente, mas ele desmonta várias vezes, principalmente na hora que os profetas trazem ele de volta para a morte da Jennifer. Ou trazem ele para conhecer a Jennifer. Tem várias coisas ali que ele desmonta. Eles destroem o personagem. E no final das contas, ele acaba, as coisas assim, então,
mas você vive aqui. Você, não é a gente que está te trazendo para cá, você que Você traz a vive gente na pra morte cá. da tua esposa. Você Cara, é não conseguiu muito... superar. Então, isso é muito Você sabe que eu fiquei interessante. muito emocionado com a cena, viu? Fazia tempo que eu não via. Eu acho que na primeira vez eu não tinha talvez a maturidade que eu tenho hoje. Eu olhei aquilo, eu falei, putz, que bonito, cara. Você vem aqui, você visita esse momento. Você praticamente não sai desse momento. E ele desaba, chora Sim. e acaba reconhecendo isso, né? Então, a gente vai ver um capitão muito mais vulnerável do que o Picard e do que o Kirk. Ok, eles tiveram seus momentos de cair da cadeira de capitão, de chorar, de rolar em vinhedo, mas no primeiro episódio Sim. a gente já vê uma vulnerabilidade, e não é porque ele demonstra essa vulnerabilidade que ele é fraco, muito pelo Muito contrário. pelo contrário. Ele é muito forte, porque ele tá criando o filho dele, olhando para frente e tal, e no final tem aquela discussão dele com o Picard, que aquilo que eu te pedi, esquece. Eu Sim, vou no ficar. final ele fala, eu vou ficar aqui mesmo, aqui é meu lugar, me encontrei, vou tocar por aqui. Cara, é bonito demais. E no fundo, quando você vai acompanhando a série, chega no final, você percebe que tudo se amarra de uma maneira brilhante. se amarra. Brilhante. A série é Assim, brilhante. não é a minha série favorita, tá? Eu gosto mais da série clássica, e eu reconheço que em termos de qualidade, de roteiro principalmente, nova geração é a maior qualidade de Star Trek, mas em termos de história amarrada, Ah, eu acho Deep em Space termos qualidade de de roteiro. desenvolver personagem, em termos de dar espaço, porque essa é uma série que vai dar espaço para personagens que nem falam, que só falam, que nem o Morny. O Morny não fala, aliás, Você o Morny sabe tá que no o Morny episódio. aparece no primeiro Morny episódio. tá nesse Eu olhei e episódio. falei, o Morny tá aí, cara. O Morny, se eu não me engano, ele só não aparece em 3 episódios na história inteira de... Quer dizer, o cara nunca vai abrir a boca, ele não vai emitir um som, mas você Sim. fala, tá lá o Morny. Mas e ele tem um episódio para ele. Então essa que é a Deep Space Nine, sobre pegar o universo de Star Trek e explorá-lo. Não, a gente não tá mais na Enterprise, então a gente pode fazer o quê? A gente pode explorar o universo. A gente pode explorar como é que funciona o dinheiro de É a verdade. nossa Babylon 5, né? É fantástico. Sim, existiu isso. A gente vai discutir mais essa comparação quando a gente for falar de Babylon 5 primeira e segunda temporada, mas existiu uma competição clara entre as séries. Sim, sem dúvida. Nota desse episódio no IMDb hoje, 7,5. 7,5, se você acha que tá baixa, vai lá. Se você acha que tá alta, vai lá também. Você Exato. dá a nota que você Eu acho que quiser. tá baixa, Teu. cara. Eu acho que 8,5 garantia bem, viu? Todas as séries que vêm antes da atualidade, que o MDB ainda não existia assim na facilidade na época Berman, na época Quer dizer, só entrava mesmo o cara que era da área, né? então se você pegar os 100 maiores filmes de acordo com o MDB, um monte de porcaria atual tá lá 100 maiores filmes, porque as pessoas não tendem a voltar e vou lembrar, pô, eu gostava tanto de Contratempo, vou lá votar no MDB para ficar uma nota. As pessoas só votam no que tá passando hoje. Entendi. Então as notas da era Berman e da era Roddenberry não são tão boas. Bem, e eu gostaria de ouvir a sua opinião, tá? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, se possível. E é legal só dar uma dedadinha lá, pá, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Qual é a tua série preferida? O que você acha de Deep Space Nine? Se você curtiu ou não curtiu, conta pra nós aqui que a gente vai ficar muito feliz de ouvir você. É isso aí. Então, gente, curte, compartilha, comenta aí. Falou, galera. Até a próxima.